2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui para ouvir a tua voz. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele tinha grandes preocupações. A igreja era uma igreja que recebeu muito de Deus. A igreja era uma igreja que tinha experiência com os dons proféticos, mas que precisava entender sobre raízes, que precisava entender o que significava verdadeira transformação, a verdadeira mudança que Deus opera sobre a vida do homem. Então, quando ele decide escrever especificamente no capítulo 4, Paulo estava falando a despeito de um comportamento ministerial. Ele estava dizendo, eu aprendi a ser fiel a Deus no meu chamado, naquilo pelo qual Deus estabeleceu sobre a minha vida. E ele começa a desabafar. Os primeiros versículos, Paulo está dizendo, é bem verdade que não é o que a gente tem visto por aí. Nós temos tido muitas dificuldades. Por quê? Porque desde aquela época, irmãos, já existiam profissionais da fé. Já existiam homens oportunistas que se aproveitavam da fé dos outros, da crença, para ganhar coisas ou se beneficiar. Isso era algo que mexia com Paulo, com as entranhas de Paulo. Então Paulo começa a deixar claro que ele estava combatendo um sistema que já estava tentando corromper a base da igreja. Observa o que ele diz. No versículo 2, ele diz: por causa da misericórdia de Deus, nós não temos desistido, nós não estamos desistindo, não desfalecemos. Muito pelo contrário. Ele continua no versículo 2, ele diz: rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então aí ele põe para fora aquilo que estava incomodando ele. Ele diz,
Nós não desistimos mediante as aflições, não desistimos mediante as lutas, porque a misericórdia do Senhor tem nos sustentado. Mas nós estamos trabalhando contra a astúcia de pessoas que têm investido em comportamentos que têm ferido a igreja. E ele diz, e outra coisa, estão ocultando o poder da palavra de Deus. Estão retirando da palavra de Deus sentenças poderosas. Ele continua e ele diz: antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que ele está dizendo para isso? Irmão, nós estamos desenhando. Sabe quando é que você senta com a criança e você explica para ela, ela não entende? Tem uns vídeos no Instagram, engraçado, né? Que o pai pega um bichinho de pelúcia e aí enfia o dedinho do bichinho de pelúcia na tomada. E aí simula que o bichinho está tomando choque. E aí ele pega o chinelo, bate no bichinho de pelúcia, né? Aí ele tira a mão. Aí ele vai e pega a mãozinha do neném, o neném. Por quê? Porque ele desenha o quadro e ele mostra para ele o que pode acontecer. E que aquela situação irrita o seu pai, deixa o seu pai furioso. Então imediatamente ele assimila e ele decide não tomar aquele comportamento. O que Paulo está dizendo? Se o evangelho não está sendo claro, ou ele está encoberto, irmãos, está encoberto para quem quer pecar. Porque nós estamos desenhando para esse povo. Nós estamos mostrando para eles em detalhes a verdade de Deus. Nós estamos desenhando para eles o caminho que leva eles à salvação, a forma como eles podem ser restaurados. Se eles não estão entendendo, ou estão dizendo que eles não estão recebendo, está encoberto para eles, porque está mais claro do que podia se imaginar. O que Paulo estava querendo ensinar no capítulo 4? Olha aqui para mim, para você prestar atenção. É que quando a gente fala de chamado, e quando a gente fala da obra que Deus tem para operar na vida de um homem, a gente precisa falar de duas palavras: preço e valor. A gente precisa entender o que o jogo dessas duas palavras significa. Põe para mim, por favor. De uma forma bastante resumida, a diferença é que preço é o que se paga por um produto ou serviço, enquanto o valor é o benefício proporcionado. O que isso significa? Quando algo é rotulado que tem preço, uma circunstância monetária pode adquiri-lo. Uma questão de dinheiro pode adquiri-lo. Existe uma estimativa de quanto se pode comprar, pagar sobre aquele objeto. Mas quando a gente fala de valores, a gente não mede quanto ele custa. A gente mede o que ele proporciona para a gente. É por isso que eu estava vendo esses dias, tem uma moeda de R$1 que está sendo caçada aos 4 cantos. Se você achar, vale R$4.000 hoje. Uma moeda que tem uma inscrição das Olimpíadas atrás. Por quê? Porque ela deixou, olha para mim, ela deixou de corresponder ao preço que ela tinha. Ela passou a ser uma raridade. Ela passou a ser condicionada como algo que tem valor. E as coisas que têm valor são preços imensuráveis. Muitas vezes não se pode comprar. Por quê? Porque se tornou algo especial, algo específico, algo extremamente importante. É por isso que existem joias raríssimas que não são vendidas, foram levadas para museus. Por quê? Porque não tem preço que as compre. O valor delas é grandioso demais, não é pela pedra, não é pelo ouro, não é pelo design da joia. Muitas vezes é quem a usou. Muitas vezes é a situação em que ela foi usada. E ela se tornou algo tão valoroso que ninguém pode comprar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Paulo começa essa discussão para dizer: eu preciso que a igreja entenda que quando Deus olha para alguém
e Ele chama alguém para andar ao seu lado, Ele institui essa diferença radicalmente. Ela faz o homem entender que algumas coisas sobre essa terra têm preço, mas outras nunca terão. Por quê, pastora? Porque passaram a ter valor, e valores não se compram. Valores não podem ser trocados, valores são insubstituíveis, valores são inegociáveis. E Paulo começa a dizer, ele diz, eu estou chateado sim, porque nós estamos enfrentando uma luta, a misericórdia de Deus não nos deixa desistir. Mas amigo, estão fazendo uma bagunça com aquilo que tinha que ter valor, mas que agora tem preço. Não entenderam que o que foi derramado sobre eles tem valor e não preço. Começaram a substituir as coisas, retirando porções poderosas da palavra de Deus, porque não convém a eles ministrar o que está escrito verdadeiramente. Por quê? Porque se eles ministram o que está escrito aqui, eles vão entender que aquilo que Deus dá tem valor e não preço. E aí o Paulo começa a descrever isso. Continua lendo comigo. Ele diz, versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor. Ele diz, quem entende o chamado, quem entende a vontade de Deus sobre a vida dele, já entendeu. Jesus lá e eu aqui. A glória é lá, eu sou só servo. Eu sou só a condução. Eu sou só aquele que ajuda, como um bom mordomo, a proporcionar aquilo que Deus deseja sobre a terra. Continua lendo. Porque Deus que disse, das trevas resplanderá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Agora lê o 7, eu vou começar a pregar para você. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Bota para mim, por favor. Ele usa uma metáfora muito conhecida e famosa para eles. Eu vou explicar para você. O vaso de barro é uma estrutura construída, edificada, trabalhada, mas que tem como matéria-prima o pó, o barro, a terra. E você pode dar a forma que você quiser ao barro. Põe a outra para mim. Você pode até dar umas pinturas nele, para ele ficar um pouco mais bonito. Põe a outra. Olha esse. Fizeram a borda diferente. Tem umas faixinhas aqui, uns desenhos, pintaram de marrom, pintaram de branco, para dar uma aparência melhor ao barro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É barro. Você pode dar a melhorada que for, vai continuar sendo barro. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eles estão melhorando o barro e estão achando que nós temos que dar valor ao barro, ao invés do tesouro que está dentro dele. Como os valores se inverteram. Você pode ser pintado, você pode ter fio de ouro, você pode ter uma cabecinha diferente, mas, irmão, no fundo é tudo pó da terra, é tudo barro. E quando as pessoas olham para o vaso de barro, elas olham para eles e dizem, é um vaso de barro. O vaso de barro nunca será uma porcelana. O vaso de barro nunca será uma louça. A estrutura é diferenciada. Ele sempre será um vaso de barro. Olha o que o Paulo estava querendo dizer. Pelo amor de Deus, entende isso.
Você pode alisar os cabelos. Você pode botar os tufos de cílios. Você pode tirar o papo aqui, para ficar bonito. Você pode dar uma valorizada na vestimenta. Você pode estar usando um sapato bonito, uma bolsa bonita. Você pode estudar fora, você pode falar idiomas. Você pode ser o que você quiser. Mas deixa eu te dar um recado, querido. Em nome de Jesus, você continua sendo um vaso de barro. Nada que você agregou a você mesmo trouxe valor a você. Porque tudo que você fez só melhorou o teu preço. Que tem um pastor amigo nosso que diz: não tem mulher feia, tem mulher mal cuidada, irmão. Dá um trato nela. Bota uns cabelos bonitos, uma maquiagem, uma roupa bonita. Dá uma valorizada. Aquela que ninguém dava nada, de repente cria um impacto, né? O pessoal diz: "Oh, que isso? O negócio está diferenciado." Você só aumentou o preço. Você não consegue intervir no valor. Por que, pastora? Porque o valor não vem sobre o vaso de barro. O valor vem dentro do vaso de barro. É o que você carrega dentro. É como você carrega. É como você exibe. É como você manifesta que traz valor. Por que eu disse que o Paulo tinha muita experiência no que ele falou? Põe para mim, por favor. Por causa desse vaso aqui. Esse vaso, um vaso muito famoso para a história de Israel. E Deus orientou o povo ainda no deserto a aprender a guardar coisas valorosas dentro de vasos de barro. Então, se vocês têm coisas importantes, guardem dentro dos vasos de barro e os coloquem dentro das cavernas nos desertos. Os anos vão passar. Mas o que está dentro do vaso de barro não vai se perder. E aí, debaixo dessa cultura, o que o povo de Israel fez? Ele começou a guardar as escrituras, os manuscritos. E aí foi encontrado em 1948, dentro desse vaso, um dos livros mais importantes para nós. O livro do profeta Isaías. Passa para mim, por favor. Todo o livro do profeta Isaías, escrito, foi enrolado com carinho, colocado dentro daquele vaso de barro, selado e escondido dentro de uma caverna em Cumã. Você já sabe o que é, né? Bota lá para mim, filho. A caverna de Cumã. Em 1948, 49, sei lá, eles foram investigar essas cavernas e acharam esse vaso de barro. E aí, quando retiraram esse vaso de barro, estava lá o original do livro de Isaías. O maior profeta messiânico de toda a história. O profeta que entendeu de uma forma rápida e clara que Jesus era o Messias de Israel. E ele começa a escrever sobre o Messias. Ele relata sobre a vida do Messias. Ele relata sobre o chamado e o ministério de Jesus. Que ironia! Algo tão importante sendo depositado dentro de um vaso de barro. Era Deus mais uma vez dizendo: eu não erro no peso nem na medida. Mas eu só preciso que o meu povo entenda. Esse irmão que está ao seu lado, que está sentado do seu lado, ele não é medido pelo valor, a não ser que Deus tenha depositado algo grandioso dentro dele. Fora disso, ele vai ter preço. E ele pode ser comprado. Ele pode ser vendido. Mediante uma série de coisas. Privilégios, dinheiro, mordomias. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo: eu preciso que o meu povo entenda
que nós não vamos trocar de lugar com Deus nunca na vida. E uma vez que eu entendo que eu sou barro e que eu vim do pó, tudo que eu manifesto dentro do chamado é por causa do valor que tem dentro de mim. É por causa do tesouro que foi colocado dentro de mim. Tudo que você faz para operar no nome de Jesus é porque Ele colocou um tesouro dentro de você. Uma casquinha feia, porque olha para esse irmão. Sangue de Jesus, né, irmão? Uma casquinha feia. Precisa de uns rebocos para dar uma melhorada. Mas o que Deus disse: quando o meu Espírito descer sobre eles, quando eles forem preenchidos pela melhor parte de mim, eles vão deixar de ser medidos pelo preço e vão começar a ser medidos pelo valor. Porque só quem entrega o tesouro sabe o valor que ele vale. E ele entendeu, e ele confiou nesse vaso de barro que está do seu lado, para colocar o seu maior e o seu melhor tesouro. E o Paulo começa a dizer: nós estamos vivendo tantas lutas e tantas guerras, estamos passando por tantas situações difíceis, e aqueles que deviam entender perfeitamente que eles passam por tribulação, mas eles vivem a vitória, não é porque o vaso é bom, não é porque o vaso tem talento, não é porque o vaso tem habilidades e capacidades, não, é porque tem um tesouro lá dentro, que proporciona a ele coisas extraordinárias e poderosas. Mas, pastora, o que Deus quer de nós essa noite? Deus quer fazer você entender, amigo, na autoridade do nome de Jesus, que o que tem dentro de você é inegociável. Para de desvalorizar aquilo que nem você tem noção do valor que é. Para de dar preço, de colocar preço naquilo que não te pertence, só foi depositado dentro de você. O homem que põe preço naquilo que Deus deu valor, nunca nasceu de novo. Homens de chamado, dando preço por aquilo que Deus colocou dentro deles. E o Paulo está dizendo, eles não entenderam bodega nenhuma. Porque quem entendeu que Deus deposita tesouros dentro do vaso, entende que é vaso. E eu chamei você aqui essa noite para entender que vaso é você. Que tipo de vaso é você? Porque existem muitos tipos de vaso por aí. Mas existem 4 tipos de vaso que Deus deseja e sonha que você seja verdadeiramente. Que você entenda a obra que Ele fez e que Ele colocou dentro de você. Você não vale nada, irmão. Mas Ele disse, tudo que eu tenho de mais precioso, o meu grande tesouro, eu vou colocar dentro deles. O mundo não entende isso. Porque o mundo gosta das coisas que têm preço, não das coisas que têm valor. Tudo que tem valor passa pelo processo de julgamentos. É por isso que muitos dos valores se invertem. Porque o mundo não está habituado a entender o que é valor. Eles gostam de negociar o que tem preço. Mas a igreja do Senhor Jesus não tem preço. Ela tem valor. É como o Espírito trabalha em você. É como o Espírito retirou de você as farpas, os espinhos, cadeados, as correntes. É como o Espírito
te ajuda a crescer, a caminhar. É como o Espírito se move dentro de você, para que outros vasos possam olhar a você e dizer: meu Deus, ele é um vaso de honra. Não porque você tem ouro, mas porque você aprendeu a conservar o tesouro que ele colocou dentro de você. Põe para mim, por favor. Um tesouro em vasos de barro. Assim é a fé dentro daqueles que confiam. Inegociável. O que Deus fez e o que Deus faz e como Deus opera dentro de você é inegociável. Uma vez que Ele te deu, aquilo tem valor diante do mundo espiritual. Diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: o seu vaso de barro, de verdade, pode não valer nada. Olha dentro do olho dele, diga para ele: mas o que Deus colocou dentro de você tem muito valor. Quem entende esse valor, amigo, não deixa o vaso tombar. Quem entende esse valor não se permite ir para lugares ou passar momentos da história da sua vida onde esse vaso pode correr o risco de quebrar e se despedaçar inteiro, e aquilo que Deus colocou dentro de você como tesouro ir embora e se perder. É por isso que Paulo estava chamando a atenção dos ministros de Deus e dizendo para eles: nós não valemos nada. Agora, a partir do momento que Ele depositou um tesouro dentro de nós inegociáveis, cabe a nós guardar, conservar, proteger e valorizar essa obra. Põe para mim, por favor. Existem 4 tipos de vaso na Bíblia Sagrada, que é o tipo de vaso que Deus quer que você seja. O primeiro é um vaso Ele diz, Atos capítulo 9, fala a respeito do chamado do próprio Paulo. Quando ele tem a experiência, o encontro com Jesus, que ele cai e fica cego. O próprio Deus fala: Ananias, ele diz: ele é o meu vaso escolhido. Sabe o que habitava dentro de você antes dele depositar um tesouro? Lixo, vaidade, frustrações, soberba, medo, traumas. E alguns estavam completamente vazios. E quando Deus olhou a terra, e Ele passa os seus olhos sobre a terra, Ele diz: não me importa o que tem dentro dele hoje. Não me importa se ele é feinho, se ele nunca passou por uma recalchutagem, se ele nunca recebeu algo diferenciado. Ele é meu vaso. Ah, irmão, se você entendesse o que você está dizendo, você não abandonava esse Deus por nada nesse mundo. Você não abria mão da presença do Senhor por nada nesse mundo. Porque você não era nada e Ele escolheu você. Você não tinha o que dar, você não tinha o que proporcionar, e Ele olhou você por dentro e viu você vazio, e Ele disse: mas eu posso mudar. Ele passou a vida toda buscando ter preço, mas agora Ele vai carregar dentro dele algo que tem valor e é inegociável. Ele escolheu a mim e a você. A segunda característica, Ele diz: tem que ser um vaso comprado. 1 Coríntios 6:20, Ele diz: eu paguei um alto preço por Ele. Sabe por quê? Porque antes dele botar tesouro em você, você só tinha preço.
E ele teve que pagar o preço que esse mundo cobrou dele. Pagou com gotas de sangue. Pagou com vergonha. Pagou com humilhação. Pagou com defraudação, com calúnias. Ele diz, ele é de quem? Amigo, olha aqui. Eu tenho a nota. Eu tenho a nota dessa compra. Ninguém pagou o preço por ele que eu paguei. Eu paguei um alto preço por ele. Porque apesar do preço desse mundo não valer nada, eu já via ele cheio do tesouro que eu ia colocar. Aleluia! É por isso que eu fico doida com os discursos modernos de hoje, que diz assim, eu gosto de prezar a minha liberdade. Eu gosto de ter minha liberdade. Eu gosto de a igreja, eu simpatizo com a palavra, mas eu gosto de fazer as minhas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem dono. Ele te comprou. O mínimo que você tem que fazer é... Eu posso? Dá para eu ir? Dá para eu fazer? Você não se manda mais. Você não é dono mais de você. Tem alguém que apresenta essa nota fiscal diante do mundo espiritual todos os dias para a tua vida. Jesus disse para Pedro, Satanás está se andando aqui, porque ele quer levar a tua vida, mas eu não deixei, Pedro. Sabe por quê? Eu tenho uma nota. Ele não pode tomar você, ele não pode pegar você. Você é meu, Pedro. Você foi comprado, irmão. Você não pertence mais a esse mundo. Tem um dono que rege a sua vida. Olha o terceiro tipo de vaso. Vaso selado. Efésios capítulo 1, verso 3. Volta aquela foto do vaso de Qumran, por favor. A outra. Essa. O vaso selado é aquele que tem tampa. E que além da tampa, ele tem uma marca que mostra se tentaram violar o vaso. Você não abre o refrigerante? Quando você abre, ele faz de garrafinha. Não faz isso não. Você rompe o lacre e bebe. Quando você bota, fecha, não fecha? Fecha, não fecha? Mas o lacre já não está mais selado. O que Deus está dizendo? Uma vez que eu botei o tesouro aí dentro dele, deixa eu te selar. E não perde ele nunca na sua vida. Não negocie. Para que ninguém venha pôr a mão e tentar romper esse selo, esse lacre. Para tirar de dentro de você aquilo que realmente tem valor. Vigia os teus selos. Vigia a tua tampa. Para que aquilo que Deus colocou dentro nunca venha sair de você. E por último, olha lá para mim, já vou terminar. Volta lá. Você é um vaso preparado. Quando você dá defeito, não te joga fora não. Ele leva você para a maquininha dele e começa a te fazer de novo. E te amassa de novo, te aperta de novo. Põe você no forno de novo. Prepara você de novo. Por quê? Porque ele não quer que o tesouro se perca. Ele vai novamente botar o tesouro ali. Nós fomos preparados pela mão do oleiro. Você não nasceu para conhecer a Disney ou para passear em Nova York. Isso são
as demais coisas que são acrescentadas quando você serve ao reino de Deus. Você nasceu da barriga da sua mãe para ser vaso com tesouro dentro. Enquanto você fugir de Deus, tem uns cabras aqui hoje que estão fugindo de Deus. Deus fica andando atrás do vaso. Ele diz: não põe hoje não, não põe hoje não, por enquanto não, agora não. Você está fugindo do motivo pelo qual você nasceu. Todo o resto faz parte de uma história, não de um chamado. Você foi chamado para dizer para o Senhor: muito obrigado, porque você me comprou por um alto preço. Agora deposita em mim esse tesouro poderoso. Será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, essa noite? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Paulo termina dizendo assim, o versículo que eu escolhi: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu sei o motivo pelo qual eu fui comprado. Deus quer me usar para que outros vasos se desembarquem e estejam prontos para receber o tesouro. E se eu tiver que morrer para as minhas vontades, morrer para os meus achismos, morrer para as coisas dessa terra, eis-me aqui, Senhor, desde que o meu irmão receba a vida, desde que o Senhor cumpra na vida dele aquilo que um dia fez na minha vida. O seu trabalho pode ter preço. As coisas que você faz com as suas mãos podem ter preço. Mas o que Deus colocou dentro de você não tem. Se não dá para pagar, imagina para trocar. Ninguém troca o que Deus colocou dentro por qualquer outra coisa. Por quê, pastor? Porque não tem preço. Deus olhou para você ainda como uma substância uniforme e vazia, e te viu vaso cheio de tesouro dentro. O mundo nunca acreditou em você. Ele pagou para ter você com ele. As pessoas não te entendem. E você fala isso, você diz: pastora, ninguém me valoriza. O que tem de errado nessa frase? Você não tem valor, irmão. Você é vaso. O que tem sobre você é preço. É por isso que as pessoas não te valorizam. Porque ninguém pode dar valor ao que tem preço. Mas quando você começa a agir dentro da porção de Deus, e o céu começa a operar, as pessoas começam a olhar e dizem assim: como é que Deus faz? E aí, o que tem valor começa a ter valor de verdade. Não fica triste, porque as pessoas não entendem o teu sacrifício, a tua forma de proteger o Espírito de Deus dentro de você. As pessoas não entendem o cuidado que você tem com o selo. Mas você pode ir. A Bíblia diz: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas você diz assim: mas eu já entendi que nem todas me convêm. E eu posso arriscar perder o selo. E eu não quero deixar um pedacinho
do tesouro que Ele colocou dentro de mim se perder. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu quero lembrar você do que o Senhor fez na sua vida há alguns anos atrás. Quando talvez você tenha entrado por essas portas jurado de morte. Quando você talvez tenha entrado por essas portas dizendo para Deus: é a última coisa que eu vou fazer, porque nem vontade de viver eu tenho. E Ele olhou para você, vaso, sujo, vazio, com um monte de coisa podre dentro de você. E Ele olhou para o mundo espiritual e disse: paguei por ele, é meu, é meu. Ninguém vai mexer com ele agora. Ninguém vai depositar lixo nele agora. Ninguém vai colocar dentro dele dejetos. Sabe por quê? Porque eu comprei para botar tesouro dentro dele. Aleluia. E é o que você carrega, querido, pela porção do Espírito do Senhor.